aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Não é maravilhoso isso? Nós somos o povo de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós não teremos o Imperial News porque todas as nossas agendas foi cancelada. Então não temos o que falar. Não é mesmo? Para falar de coronavírus, já não chega o que nós estamos ouvindo todo dia, não é? Mas nós temos que ouvir e crer, e ler, e meditar no que Deus está falando que nós temos, que nós somos, que nós podemos. Se você ficar ouvindo as vozes do mundo, você está frito, meu irmão. Se você ficar ouvindo o mundo falar as coisas, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse também, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Quer ter paz? Cristo Jesus, amém? Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então vamos então à palavra do Senhor. Eu quero ministrar uma palavra no seu coração hoje. Eu creio que a sua vida não será mais a mesma. Quem participou do culto semana passada? Levante a mão, veio. É? Aleluia. Quem está participando hoje pela primeira vez? Não é sua mão. Então, querido, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, os membros da nossa igreja, os irmãos, essa família tão abençoada e tão grande. É uma igreja grande, uma grande igreja, não é mesmo? Nós somos uma igreja em células, temos grupos pequenos que se constituem em relacionamento, de casa em casa. Glória a Deus. E na célula nós temos ali o compartilhamento, temos a edificação, temos a comunhão, nós temos a visitação, nós temos ali a assistência, não é mesmo? Espiritual, material, uns pelos outros. E, enfim, na célula é uns aos outros. Esse é o mandamento do Senhor Jesus, grupos pequenos, uns aos outros, entendeu? Por isso, você que é líder, você que está numa célula, verifique como estão os irmãos da sua célula. Se estão precisando de ajuda, por exemplo, os idosos, que não podem sair de casa, estão no isolamento, então, veja lá, eles estão precisando de alguma coisa, ir ao mercado para eles, entendeu? Então você pode ajudá-los. Amém, querido? Sempre observando as instruções que estão dando aí para evitar essa gripe. Amém, querido? Vamos à palavra de Deus? Primeiro, antes de ler o texto, eu quero falar para você uma coisa importante nessa introdução. Todo dia precisamos da manifestação do mover da graça do Senhor na nossa vida. Sempre aqui nas palavras, desde a conferência da Vinha Pantanal, em fevereiro passado, o tema foi o mover da graça. E sempre nós estamos usando agora nossas palavras, o mover da graça, né? A graça nos move, isto é, a graça nos move. E hoje, a graça nos move ao refúgio divino. Repita comigo, a graça nos move ao refúgio divino. Vamos na primeira pessoa? A graça me move ao refúgio divino. Amém, querido? Veja, Davi, ele disse, a sua graça é melhor do que a vida. Davi já conhecia a graça do Senhor. Mas para que a graça nos mova, o que nós temos que fazer? Precisamos estar conscientes do amor do Senhor por nós. Você tem consciência do amor de Deus por você? Uma coisa importante na nossa vida, nós temos que estar sabendo, e estamos conscientes e crendo que nós somos amados do Pai. Creia que Ele sempre quer abençoar você. Olha aqui, meu amigo, meu irmão, se tem uma coisa que Deus quer fazer na sua vida é te abençoar. Eu garanto isso. Entendeu? Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Se tem alguma coisa que Ele tem que fazer na sua vida é abençoar. Geralmente não somos abençoados porque nós é que
interferimos, ou nós, uma fé deficiente, de repente, numa dúvida, a bênção não chega até nós. De repente, nós atrapalhamos a bênção de Deus na nossa vida, porque nós somos duros de coração, nós somos teimosos. Mas que o seu coração esteja sensível à palavra de Deus nesta hora. Eu quero dizer para você que a graça nos move quando cremos na obra consumada da cruz do Calvário. O que você tem que fazer? Exalte a Jesus Cristo acima de tudo na sua vida. Exalte a Jesus no seu casamento, na sua liderança. Exalte a Jesus no seu trabalho. E veja como o Espírito se manifesta na sua vida. Então a graça sempre nos move onde há fraqueza. A glória de Deus é mover o seu poder naqueles que nada são. Entendeu? Você pensa assim, não sou nada. A graça de Deus move nesse tipo de gente, sem merecimento, sem justiça própria. Entendeu? Agora, querido, pense em algo que você gostaria que o Senhor fizesse na sua vida. Isso, pense agora. Você vai pensar em algo que o Senhor, que você gostaria que o Senhor fizesse na sua vida. Pensou? Ok? Isso. Talvez você esteja pensando ou dizendo: Senhor, se queres, o Senhor é capaz de fazer isso na minha vida. Claro que o Senhor quer. Escute. Ouça o Senhor bradar dos céus nos seus ouvidos. O que Ele está dizendo agora? Eu quero te abençoar. Seja abençoado. Amém? Ele está falando com você agora. Eu quero. Seja abençoado. Seja abençoada. Amém? Aleluia. Então vamos à palavra desta celebração. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Muito bem, irmãos. O tema de hoje, como nós vimos, a graça nos move ao refúgio divino. Deuteronômio 33, 27. Nós vemos assim, principalmente a parte A do verso. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Eu até achei uma versão aqui interessante, na Bíblia online, da Septuaginta, do Novo Testamento. Esse mesmo versículo de Deuteronômio 33, verso 27, diz assim: olha, o reinar de Deus irá proteger-te, e isto sob a força dos braços eternos. É só a primeira parte do versículo. Amém? Quero orar com você agora. Levante uma das suas mãos. Vamos orar. Levante uma das mãos, ore comigo. Me acompanhe nesta oração, por favor. E você vai ver a diferença na sua vida. Feche seus olhos. Levante uma das suas mãos. Ore comigo. Diga: Pai, nesta hora, tira dos meus olhos todo o véu, toda a escama, todo impedimento, tudo aquilo que me impede de ter luz, de ter revelação, de conhecer ao Senhor na tua palavra, pelo Espírito. Que nesta hora, o Espírito de sabedoria, de entendimento e de revelação esteja sobre mim, para me conduzir ao pleno conhecimento do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Amém, querido? Muito bem. Oração poderosa. Eu creio que você já está sentindo um alívio. Creio que você já está sendo muito abençoado. Então escute. Nesse texto que nós lemos, nessa passagem, Moisés estava falando primeiramente sobre eles.
E em segundo plano, se referiu a todos os eleitos de Deus, em todas as épocas, valendo então para nós hoje. Essa palavra vale para a nossa época hoje, nosso tempo hoje. Então os filhos de Israel, enquanto eles estiveram no Egito e peregrinaram pelo deserto, era uma figura visível da igreja de Deus na terra. E assim, como Deus era a habitação de seu povo, de Israel, então ele tem sido refúgio de todos os santos durante todos os séculos. Deus era a habitação de Israel, especialmente quando eles estavam em escravidão e jugo era pesado. Seu jugo era pesado demais. Quando eles tiveram de fazer tijolos sem receber palha, sem receber o material, então os superintendentes de Faraó os oprimiam. E eles então o que fizeram? Clamaram ao Senhor. Olha que importante. O que eles fizeram quando eles eram oprimidos? Clamaram ao Senhor. Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel e enviou-lhes então o seu servo Moisés. De maneira semelhante, frequentemente nos surgem épocas quando começamos a nos sentir oprimidos por Satanás. Essa situação hoje mesmo estamos enfrentando. Tirando a nossa liberdade, tirando tudo que nós estamos fazendo, trabalho, entendeu? O Covid-19 está nos atacando e muitos estão se sentindo escravizados, causando um caos na nossa vida e em geral, no mundo todo. E mesmo aqueles que nunca se converteram ao Senhor, gente, mesmo aqueles que não são crentes, têm bastante sensibilidade para reconhecer que o serviço a Satanás é árduo e envolve riscos terríveis. Alguns homens não podem fazer tijolos sem palha por muito tempo e não se tornarem relativamente conscientes de que estão em uma casa de servidão. No entanto, o povo eleito de Deus, movido por um poder superior, foi levado a clamar ao seu Deus. Amém? É a nossa única esperança. Não tinha outro jeito. Vai clamar para quem? A Deus. Um dos primeiros sinais de uma alma eleita, sabe? Um dos primeiros sinais de uma alma eleita é aquele que tem aquela sensibilidade de perceber que precisa clamar ao Senhor. De repente você não é crente, você pensa que não é, mas se passou pelo teu coração de buscar socorro em Deus, então é sobre isso que eu estou te falando, sobre você que eu estou te falando, entendeu? Isso é um dos sinais de que a sua alma é eleita, de que você é uma ovelha perdida e que precisa ser buscada, ajuntada ao rebanho do Senhor Jesus. Porque Jesus disse: aquele que ouve a minha voz, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem sabe nesta hora você vai ouvir a voz do Senhor Jesus te convidando, te chamando. O Senhor Jesus está te chamando para segui-lo pela fé. Então parece saber, por meio de um instinto divino, onde se encontra o verdadeiro refúgio. Com isso você tem aquela sensibilidade de se voltar para Deus, porque você crê que Ele é o verdadeiro refúgio. Eu me recordo, queridos, que embora soubesse pouco a respeito de Cristo, e não soubesse nada sobre doutrina, quando era jovem, não tinha me convertido ainda, mas alguma coisa me permitiu ver que somente no trono de misericórdia eu poderia encontrar refúgio. Quando, com 12 anos, eu perdi a meu pai, onde fiz a primeira oração nessa circunstância.
Logo depois, então, eu comecei a chincalhar a Bíblia, eu comecei, então, a falar tantas coisas, a criticar o pastor, tacar pedra no telhado da igreja e perseguir os crentes, odiava até. Mas eu tinha uma sensibilidade no meu coração, me lembro muito bem disso. Que Deus, Ele poderia fazer alguma coisa por mim. Tanto é que quando meu pai morreu naquela noite, eu fui ao fundo do quintal e clamei ao Senhor. Eu me ajoelhei, levantei minhas mãos. Ali foi a primeira oração da minha vida. Eu clamei ao Senhor. E assim muitos outros, antes de se tornar um crente, se derrama diante de Deus em palavras assim, ó, por exemplo: ó Deus, eu sinto necessidade de Ti. Somente o Senhor pode me dar alívio. Reconheço que sou um pecador. Ó, perdoa-me. Não entendo o plano de salvação, mas desejo ser salvo. O meu coração deseja tornar-te o meu refúgio. Amém. De repente, você é um desses que ora, que suplica a Deus dessa maneira. Agora veja, quando alguém chega a Deus nesse ponto, né, com esse coração, é uma indicação de que essa pessoa é um dos eleitos de Deus. Está entendendo? Como aconteceu com o povo de Israel no Egito, olha. Entendeu? Deus é o refúgio de seu povo, mesmo quando eles estão sob opressão. Quando termina o cativeiro, Deus se torna para que seu povo se refugie de seus pecados. Então veja, queridos, os israelitas foram tirados do Egito, eles ficaram livres. Os israelitas, eles não sabiam onde estavam marchando, eles não tinham um mapa, eles não tinham uma bússola, eles não tinham uma direção. Mas as algemas haviam sido despedaçadas. Eles não estavam presos mais, eles estavam no deserto, mas estavam livres. Eles foram emancipados. Faraó ficou irado e começou então a os perseguir com seus cavalos e com seus carros. Ele saiu apressadamente atrás dos israelitas. Foi uma fúria, um ódio. O inimigo disse: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Eu estou lendo aqui em Êxodo, capítulo 15, verso 9. O que os inimigos, Faraó, disse? De maneira semelhante, existem épocas na vida da gente, na vida espiritual, em que o pecado se esforça para nos reconquistar, para que voltemos àquela vida pregressa, àquela vida passada, coração vazio, escravizado pelo diabo. Mas hoje nós somos libertos das suas garras. Assim como exércitos preparados para a batalha, todo o passado de iniquidade do pecado corre atrás dele, de nós, e o vence em um lugar onde seu caminho está cercado. Então o pobre fugitivo deseja escapar, e não pode, mas não pode. Então, o que ele deve fazer? O que ele deve fazer quando não pode escapar? Lembre-se que naquelas circunstâncias, Moisés clamou ao Senhor. Fale comigo. Moisés clamou ao Senhor. É a única saída. Era o único jeito. Para onde que ele se virasse, se não fosse para cima e clamar ao Senhor? Então Moisés clamou ao Senhor. Quantas vezes você já clamou ao Senhor? Uma situação difícil. E muitas vezes só ficamos a lamentar, cheio de justiça própria. Coitadinho de mim. Por quê? Senhor, por que, Deus, que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por quê? Porque nós não somos melhor que ninguém. Nós estamos sujeitos a tudo nessa terra. Está entendendo? Então, queridos,
quando nada poderia oferecer refúgio aos pobres fugitivos, quando o mar vermelho rugia diante deles, e ainda as montanhas os encerravam em ambos os lados, eles estavam ali num beco sem saída. Na frente o mar vermelho, à direita as montanhas, à esquerda a montanha, e atrás os inimigos vinham furiosamente contra eles. E agora, encurralados diante do mar vermelho, então eles não tinham o que fazer a não ser clamar ao Senhor. Então havia um caminho que não estava obstruído. O caminho não era para frente, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, era para cima. Não havia obstrução nenhuma. Nunca há empecilho, impedimento algum para buscar o Senhor. Amém? A situação é difícil. Você pode clamar ao Senhor. Então era o caminho do trono do Rei Celestial. O caminho do Deus dos israelitas. Por isso, eles começaram imediatamente a andar por esse caminho, erguendo seus corações em humilde oração a Deus, crendo que Ele os livraria. Você conhece a história? Você conhece essa história? Como o cajado erguido, né? Moisés, tem aquele quadro, né? Sempre nós encontramos na parede das casas, dos irmãos, numa loja, Moisés com o cajado erguido. Separou as águas profundas do Mar Vermelho. Como o povo passou pelo meio do mar, a seco, a semelhança de um cavalo no deserto. E como o Senhor trouxe todas as hostes do Egito, as águas profundas, a fim de que elas as destruíssem completamente, e nenhum daqueles egípcios ficasse vivo, e não fossem mais vistos por aqueles que o viram. É muito emocionante essa história. Nesse sentido, Deus ainda é o refúgio do seu povo. Nossos pecados que nos perseguiam com tanto ardor, irmãos, foram mergulhados nas profundezas, aleluia, do sangue do Senhor Jesus. Os nossos pecados foram mergulhados nas profundezas do sangue do Senhor Jesus. Nós somos purificados nesse sangue. Todo aquele que crê em Jesus, que se entrega a Jesus, que o recebe como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida, é lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia. Nós, permanecendo firmes na praia em segurança, podemos cantar triunfalmente sobre os nossos pecados, fazendo assim uma alusão do povo lá de Israel. Lá em Êxodo 15, versículo 1, eles cantaram ao Senhor. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluia. Não é gostoso, não é maravilhoso isso? Assim, Deus é o refúgio de seu povo, quando este se encontra sob opressão, como agora. E quando o pecado tenta nos vencer, Deus também é o refúgio em tempos de necessidades. Queridos, Deus precisa ser o seu refúgio. São dias difíceis, dias complicados. Refugia-se em Deus. Os filhos de Israel viajaram pelo deserto, mas olha, pelo deserto, lugar árido, sem conforto, não tinha nada. Mas ali não havia alimento também para eles, não tinha nada, nem água, nem alimento. A terra árida não produzia alho, não produzia pepino, nem melão. E o povo começou a reclamar sobre
a falta destes elementos, do alho, do pepino, do melão. Lá não havia rios, como o Nilo, no Egito, para satisfazer a sede dos filhos de Israel. Eles teriam morrido de fome se tivessem sido entregues à dependência do que o solo produzia. Eles chegaram a Mara, onde a água era bastante amarga. Eu estou resumindo a história para você aqui, depois você pode ler na sua Bíblia aí. Em outras ocasiões não havia nem águas amargas. Tem que beber água amarga. E tem um outro momento da vida deles no deserto que nem água amarga eles tinham. O que eles deviam fazer? Hein? O que eles deveriam fazer? O refúgio infalível do povo de Deus no deserto era a oração. Esse era o infalível refúgio do povo de Deus no deserto. A oração. Você ora? Você tem orado? O que você tem orado? Moisés, o representante deles, sempre se dirigia ao Deus Altíssimo, às vezes caindo sobre o seu rosto em agonia, em outras vezes subindo ao topo do monte para rogar em solene comunhão com Deus, que ele trouxesse alívio ao seu povo. Você já ouviu que os israelitas se alimentaram de pão dos anjos? Já ouviu que Jeová, o Senhor, fez chover pão do céu sobre o seu povo, naquele horrível deserto, e que ele fendeu a rocha, para que a água jorrasse? Escuta só, você ainda não esqueceu como o vento forte soprou, trazendo-lhes carne, de modo que comeram e ficaram satisfeitos? E no deserto, nenhuma de suas necessidades Deus deixou de ser atendida. Suas vestes não se desgastaram por muitos anos no deserto. Embora houvesse viajado pelo deserto, os pés deles não se esfolaram. Deus supriu todas as necessidades dos israelitas. Todas. Em nosso país, nós temos de ir ao mercado, nós temos de ir ao açougue, à padaria, às lojas de roupa, para conseguirmos as coisas necessárias da nossa sobrevivência, não é mesmo? Mas os israelitas, eles não tinham como ir à padaria, ir ao mercado, ir à loja, não tinha como eles, porque quando nós precisamos de alguma coisa, nós vamos ao mercado, nós vamos à padaria, nós vamos ao açougue, nós vamos a uma loja e compra a nossa roupa, não precisa de clamar a Deus, é ou não é? Mas os israelitas recorreram ao seu Deus para todas as coisas que eles necessitavam. Você já parou para pensar sobre isso? Hã? Você precisa de comida, você vai no mercado. Você precisa de roupa, você vai na loja. Precisa de calçado, você vai também na loja. Você não clama ao Senhor. Mas lá no deserto, aquele povo, em tudo, eles oravam e buscavam a Deus. E todas as suas necessidades foram supridas. Hoje vivemos assim, no conforto, na segurança, tem tudo. Nós somos até relaxados para orar, ou não é? Marcamos reunião de oração, quem vai? Poucos que vão. Por isso que Jesus até disse, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Porque Jesus já sabia que são poucos. Mas lá no deserto, aquele povo estava totalmente na dependência de Deus. Você precisa de algo e depende de Deus como eles? É? Precisa orar a Deus para tal coisa, de sua suprema necessidade? É assim que fazemos? Nós temos que ajuntar dinheiro e comprar isto em um lugar e comprar aquilo outro em outro lugar. É isso que tem que fazer. Nós temos que ajuntar dinheiro para fazer isso. No entanto, o Deus eterno era o refúgio e o abrigo dos israelitas para todas as suas necessidades. Amém? Você está entendendo?
em todas as circunstâncias de necessidade, eu estou dizendo que em todas as suas necessidades, eles tiveram apenas de levantar a voz a Deus, e orar, e clamar, e pedir a Deus, totalmente na dependência do Senhor. Ora, é exatamente essa a nossa condição hoje. A fé nos faz ver que nossa posição hoje é semelhante à dos filhos de Israel naquela época. Não importam quais sejam as nossas necessidades, o Deus eterno é o nosso refúgio. Amém? Deus prometeu que seu pão e suas águas lhe serão dadas. E Deus tem dado o pão, tem dado a água. Deus tem nos sustentado a cada dia, aleluia, porque tudo vem dele. A nossa capacidade, a nossa alimentação, todo o suprimento, a vida, tudo vem da fonte, que é o Senhor, o nosso refúgio. Então aquele que supre as necessidades espirituais, não recusará as necessidades materiais. O poderoso Senhor nunca permitirá que você pereça, enquanto Ele ter o poder de socorrer. Então não importa, querido, qual é o tipo de fardo que pesa sobre você, não importa, mas busque a Deus. Outra vez te digo, busque a Deus. Não imagine que seu caso é muito complicado, não. Tem gente que imaginando, não, o meu caso é impossível, é complicado. Pois nada é impossível para Deus. Está escrito na palavra. Não pense que Ele se recusará a satisfazer necessidades materiais. Não pense. Ele se preocupa com você em todos os aspectos da sua vida. Em todos os aspectos da nossa vida. Dê graças a Deus por tudo que você é. E através da súplica e da oração, você pode tornar as suas necessidades conhecidas diante dEle. O apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aleluia. Amém? Queridos, em tempos de quando a vasilha de óleo está prestes a secar, tempos de crise, e a refeição escassas, busque o Deus todo suficiente. Você descobrirá que nada falta aos que confiam nele. Você já descobriu que em Deus, pela fé, nada falta. Aqueles que o buscam nele. Além disso, nosso Deus é o nosso refúgio quando nossos inimigos nos enfurecem. Se enfurecem contra nós. Quando nossos inimigos se enfurecem contra nós. Quando as hostes do povo de Israel estavam peregrinando pelo deserto, então foram atacadas repentinamente pelos amalequitas, sem haverem sido provocados. Então esses saqueadores do deserto se lançaram contra os israelitas e derrubaram alguns deles. Mas o que Israel fez? O povo não rogou que um forte destacamento de cavaleiros alugados do Egito se tornasse o refúgio deles. Ainda que realmente houvesse desejado isso, aquele que era o líder sábio deles, Moisés, o que ele fez? Olhou para outro braço mais forte do que o do homem, pois clamou a Deus, clamou ao Senhor. Quão maravilhoso é o quadro, irmão, de Moisés, com as mãos erguidas ao céu, sobre o cume do monte, proporcionando vitória a Josué na planície. Naquela batalha em Refidim, ele levantou suas mãos lá. Aqueles braços erguidos foram mais valiosos do que 1000 homens
para as hostes de Israel. 20.000 homens não conquistariam a vitória tão facilmente como aqueles braços erguidos de Moisés, que fizeram descer do céu a própria onipotência. Esta foi a principal arma de guerra dos israelitas. Qual que foi a sua arma? A confiança em Deus. Essa deve ser a sua principal arma. Na hora da crise, na hora da batalha, na hora da angústia. A sua confiança em Deus. Você confia? Você está confiando mesmo no Senhor? Você já tem ouvido tantas coisas, mas quem é que fala na tua vida? O homem ou é Deus? Josué saiu com um poderoso exército, mas o Senhor Jeová Nissi é a bandeira e o doador da vitória. Aleluia. Amém? Eu quero concluir essa palavra, meu amigo, meu irmão. Assim, o Deus eterno, fale comigo, é o nosso refúgio. Quando nossos inimigos se enfurecerem, não precisamos temer a sua fúria. Não procuremos estar sem inimigos, mas tomemos o nosso caso e o apresentemos ao Senhor. Amém? Enquanto permanecer as promessas que nós podemos ver aqui na palavra do Senhor, em Isaías 54, versículo 17, olha a promessa: toda arma forjada contra ti, o que? Não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. E agora, no início desse culto, nós lemos o Salmo 90, verso 1. Vamos ler de novo? É o Salmo de Moisés também, lá no deserto. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Então, é o nosso refúgio para a nossa geração, porque é de geração em geração. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz a palavra de Deus. Amém, querido? Vamos então, pegue o Salmo 91, nós vamos confessar na primeira pessoa, para encerrar esta palavra, encerrar esse culto. Salmo 91, nós vamos ler na primeira pessoa. Pegou o Salmo? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você pode acompanhar aí. Vamos então. Peço que você fique de pé. Levante uma das suas mãos. Feche seus olhos. Confesse. Porque é a palavra de Deus. Confesse. Quer dizer, você não vai poder fechar o olho, porque senão não vai poder ler aqui como na primeira pessoa o Salmo. Mas levante uma das suas mãos. Esteja ligado agora. Porque há uma conexão entre nós e o céu, entre nós e Deus nesta hora. Amém, querido? Porque a palavra de Deus está sendo ministrada. Ela está sendo movida pelo Espírito Santo. Algo maravilhoso já está acontecendo. Aí na sua casa, na nossa vida, nesse culto. Você nunca mais será o mesmo. Vamos então, com a mão levantada. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do temor noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos e contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio,
fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia. Queridos, enquanto permanecer as promessas do Senhor, nunca estaremos em tal posição que as armas de nossos inimigos nos poderão nos ferir. Embora a terra e o inferno se unam em malícia, o Deus eterno é o nosso castelo e fortaleza, assegurando-nos um refúgio eterno. Então a graça nos move ao refúgio divino pela fé em Cristo, se você quiser e confiar nele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Quero orar com você e depois quero orar por você. Feche seus olhos, levante uma das suas mãos, se você crê, se você recebe, se você realmente quer se refugiar em Deus. Ore comigo, diga assim: Pai, graças te dou, pois está me conduzindo pela tua palavra. Me refugio no Senhor, porque tu és o meu refúgio verdadeiro. Aleluia. Não temerei, porque o Senhor está comigo, e eu posso estar em ti, confiando e esperando a tua providência. Eu confio no Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu tomo posse da bênção da minha salvação. Eu abro o meu coração para Jesus Cristo e o recebo gostoso em minha vida, como meu único Senhor, suficiente Salvador e mediador da minha vida. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E assim, queridos, nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo que você ouviu nesta noite, que possa receber esta bênção e viver em paz, buscando o Senhor de todo o seu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele vai na frente. Oh Deus. Vamos dizer. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Aleluia. Amém? Amém, irmão? Que Deus te abençoe.